nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou falar de um caso que foi recentemente reaberto a pedido da filha da vítima após 30 anos de ter sido considerado como solucionado com a conclusão de morte por causa natural. O caso a que me refiro é o da misteriosa morte de Lori Lee Malloy. No dia 7 de março de 1993, o namorado da Lori procura a polícia de East Providence, em Rhode Island, para relatar que ele não tem notícias dela há dias e ele entrou em contato com amigos e familiares e ninguém sabia dizer onde ela estava. E aí ele pediu aos policiais que fossem até o apartamento da Lori para ver se ela estava bem. Uma informação que eu não consegui encontrar foi o porquê ele próprio não foi até o apartamento da Lori, uma vez que ele era o namorado dela. Pode ser que eles tenham brigado e não estavam se falando, por isso ele não quis ir até lá. Eu realmente não consegui encontrar essa informação. Ao chegar ao local, os policiais encontram a porta da frente entreaberta e ouvem um som de água correndo. Um dos policiais pergunta: "Olá, tem alguém aí?" e não recebe resposta, então eles decidem entrar no apartamento. Ao se aproximarem do banheiro, eles avistam uma cabeça na porta. E ao abrirem a porta do banheiro, se deparam com uma cena absolutamente bizarra. Ela estava nua, com machucados recentes no alto das coxas e nos braços. Seu cabelo havia sido arrancado e espalhado pelo apartamento. Havia uma moita de cabelos entre um dos dedos dos pés, fios enrolados entre os dedos de uma mão e um bracelete feito de cabelos na outra mão. E havia também vários pedaços de pão em torno do corpo dela. E aquele som de água correndo era porque a torneira do banheiro estava aberta. Na mesa da cozinha eles encontram 2 copos vazios e restos de salada. Eu não consegui encontrar especificamente onde essa salada estava. Se ela estava numa vasilha ou se ela estava servida em 1 ou 2 pratos. Eu não vi menção a prato em lugar nenhum. Então não sei dizer se além dos 2 copos também haviam 2 pratos ou se não havia prato nenhum na cena e a salada estava numa vasilha. Não consegui encontrar essa especificação. Uma coisa estranha é que a geladeira estava cheia de comida, porém estava desligada da tomada. Isso poderia indicar que um possível assassino tenha desligado a geladeira da tomada para usá-la como bloqueio da porta. E ao sair da cena do crime, ele teria retirado a geladeira da frente da porta, só que se esqueceu de colocar de volta na tomada ou não se importou em colocar de volta na tomada. Mas isso é apenas uma teoria, mas de fato é algo muito estranho que uma pessoa com a geladeira cheia de comida fosse deixá-la fora da tomada. O caso a princípio foi investigado como um homicídio. A polícia recolheu 14 itens como evidência, incluindo uma amostra de cabelo encontrada em um sapato em cima de uma mesa próxima à porta de entrada que parecia ter sido arrancado da cabeça de alguém. Eles também recolheram uma toalha de banho com o que parecia ser muco. Roupas de criança. A Lori tinha tido recentemente uma filha chamada Lori. Essa filha foi que pediu a reabertura do caso 30 anos depois. Cabelos e os copos. Um kit de estupro também recolheu amostras do corpo. A autópsia original foi conduzida por um médico legista que eventualmente perdeu a sua licença em Massachusetts e em Rhode Island por erros de diagnóstico em casos que posteriormente foram revisados. Só que o caso da Lori não foi um desses casos revisados por uma questão de meses ali. Eu confesso que não entendi direito o que aconteceu, mas eu sei que o caso da Lori foi um dos que foi deixado de fora e não foi revisado junto com esses outros. No relatório ele afirmou não haver nada digno de nota e repetiu a palavra normal 22 vezes. Ele não fez nenhuma anotação sobre o escalpo da Lori, que é o ato de arrancar os cabelos, e ignorou o resultado toxicológico negativo para qualquer droga ou medicamento e simplesmente a rotulou como usuária de cocaína e de um medicamento para esquizofrenia, sendo que no apartamento não foram encontrados vestígios nem de drogas e nem de medicamentos. Ele classificou a causa da morte como cardiomiopatia dilatada, apesar das suas próprias anotações dizendo que faltava um dano maior ao coração se fosse de fato essa doença. Por conta desse relatório, a polícia concluiu o inquérito como morte por causa natural e encerrou o caso. Em agosto de 2020, a filha da Lori, que se chama Lauren Malloy, recebeu uma mensagem pelo Facebook de uma mulher que dizia que tinha conhecido a Lori e que a conclusão que deram para o caso dela estava totalmente errado e que ela havia sido assassinada. A Lauren fundou uma organização para casos não solucionados chamada Unsolved Rhode Island e pediu a reabertura do caso. Em fevereiro de 2021, a Lauren conseguiu uma cópia do relatório de autópsia original e questionou o resultado e pediu a exumação do corpo da Lori.
e que toda a investigação fosse refeita. Em maio de 2021, os detetives localizaram os arquivos da investigação original de 1993. Em julho de 2021, confirmaram que todos os exames histológicos feitos em 1993 ainda estavam disponíveis para serem retestados, incluindo o kit de estupro. Em setembro de 2021, um assistente designado para o caso declarou que não havia razão suficiente para reabrir o caso, o que eu achei um total absurdo. Mas aí, felizmente, em novembro de 2021, o caso foi tornado público pela primeira vez pela jornalista Jacqueline Turner. A gente sabe que com a pressão pública as coisas caminham um pouquinho mais rapidamente. Em 13 de março de 2022, um patologista forense independente chamado, vou ter que ler aqui, Zhongxue Hua, espero que eu tenha dito certo, vou deixar passando na tela aqui porque realmente eu não sei ler esse nome, pediu à família para revisar o caso. E ele concluiu o seguinte: primeiro, a causa da morte é desconhecida há 30 anos. Segundo, a causa da morte descrita no laudo como cardiomiopatia dilatada não é apoiada pela descrição da autópsia. Terceiro, a razão para os pulmões estarem congestionados na hora da morte não tem uma explicação razoável. Em quarto, ele diz que o exame histológico deve ser revisado pelo ponto de vista da patologia forense. E em quinto, a circunstância da morte deve ser reinvestigada pela polícia. Em 17 de março de 2022, a polícia pede autorização para reassumir o caso. E ontem eu assisti a uma entrevista que a Lauren deu ao canal News Nation, que foi o que me levou a este caso, dizendo que ela espera respostas a qualquer momento. Então, conforme esse caso for se desenvolvendo e tiverem novas notícias, eu vou fazer um novo vídeo para dar um update para vocês. Agora vamos aos possíveis suspeitos no caso. Em 14 de fevereiro de 1988, a Lauren se casa com Harry Giovanni Mariano, que tinha o apelido de Scary Harry, que quer dizer Harry assustador, um apelido bem sugestivo. E em 8 de outubro desse mesmo ano, a Lauren liga para a polícia dizendo que o Harry bateu nela. E ele já era procurado pela polícia por ter fugido da cena de um acidente, ter tido a licença de dirigir suspensa e por falta de pagamento de uma multa de trânsito. Então ele acaba sendo preso pela agressão que ele fez a Lauren. No dia 11 de outubro de 1988, o Harry envia uma carta da cadeia para Lauren dizendo que ela tem duas escolhas. Ela pode testemunhar contra ele e vê-lo de novo em 2 anos, ou ela pode retirar as acusações e ele ser solto em até 6 meses. A escolha é sua, ele escreveu. Ele não diz explicitamente o que ele vai fazer com ela se ela insistir em testemunhar contra ele, mas fica ali nas entrelinhas. E ela testemunha contra ele e ele cumpre os 2 anos de prisão. E em 31 de janeiro de 1990, ele é solto da prisão e ele a agride, violando uma ordem de restrição que ela tinha contra ele, de que ele não poderia se aproximar dela. É estabelecida uma fiança e ele é ordenado a não se aproximar dela. Em 20 de abril de 1990, a Lauren pede divórcio do Harry Mariano. Em julho de 1992, a Lauren termina o relacionamento com Thomas Kelly, que é o pai da filha dela, a Lauren. Eu não consegui encontrar informação de em qual momento esse relacionamento começou, mas eu presumo que deva ter começado enquanto o Harry estava na prisão. Mas eu realmente não tenho certeza porque eu não consegui encontrar a informação do começo do relacionamento, somente do término. Eu também não consegui encontrar a data de nascimento exata da Lauren, então não sei dizer com quantos meses de vida ela estava quando a Lauren rompeu com o pai dela. Mas um fato estranho é que logo em seguida que ela terminou com o Thomas, ela escreveu na agenda dela o seguinte: as ameaças do Tommy contra a Lauren logo estarão resolvidas. Ela não esclarece que ameaças serão essas, porém, em 6 de março de 1993, o Thomas entra com um pedido de custódia da filha Lauren, dizendo que ela está em perigo nas mãos da avó Alice Bagdasarian e do Harry Mariano, que é o ex-marido da Lauren. Eu não entendi direito se a Lauren estava sob a guarda dessa avó Alice ou se ela estava sob a guarda da Lauren, porém ele tinha medo que essa avó Alice pudesse fazer algum mal a ela, e o Harry Mariano, por motivos óbvios, por já ter agredido a Lauren anteriormente, pudesse representar também um perigo para a filha dele, a Lauren. Então eu presumo que as ameaças às quais a Lauren se referiu eram de tirar a guarda da Lauren. Aí exatamente no dia seguinte a esse pedido de custódia, no dia 7 de março de 1993, é quando a Lauren é encontrada morta naquelas circunstâncias bizarras que eu falei para vocês.
Então a gente tem aí como possíveis suspeitos o ex-marido dela, que já tinha agredido e depois tinha ameaçado ela caso ela insistisse em manter a queixa contra ele, e temos também o ex-companheiro que queria a guarda da filha. Eu não consegui encontrar a identidade do namorado que chamou a polícia, mas eu não acho que ele seja suspeito, apesar do fato dele não ter ido pessoalmente ver como ela estava, porque se ele tivesse feito alguma coisa, obviamente que ele não iria procurar a polícia para que a polícia fosse até lá. E uma última informação é que em dezembro de 1996, a custódia da Lauren é dada à tia materna Alison Malloy e ao namorado dela, Richard Duarte. E a adoção é selada e o pai da Lauren, Thomas Kelly, e o Harry Mariano, que era o ex-marido da Lauren, são proibidos de verem a Lauren. Então vamos aguardar para ver como a reabertura do caso vai se desenrolar, e assim que eu tiver alguma atualização sobre o caso, eu volto aqui para fazer um novo vídeo de atualização sobre ele. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!